Oremos. Bendito seja o Senhor nosso Deus, desde agora e para sempre. Que o seu reino seja expandido em toda a face da terra e que os homens venham ao conhecimento do Senhor e possam te conhecer, Senhor. E conhecendo o seu Filho, alcançarem essa tão grande salvação. Ilumine-nos na leitura, no ouvir da tua palavra, que possamos entender as verdades espirituais da tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus, o Senhor. Amém. Graça e paz, sou o pastor Joel Batista, da Igreja Holiness da cidade de Santos, São Paulo. Esta é a primeira parte do 9º dia da campanha de leitura de toda a Bíblia em 6 meses. Leremos agora Gênesis capítulo de número 32, 33, 34 e 35. Gênesis capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu respeito, a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú, também está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier a atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente, serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosas não se poderá contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: Vão à minha frente e deixe espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro servo, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é, para onde você vai, de quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou,
tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter o favor da presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguma dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance o favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabana para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro.
Levantou ali um altar e deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Gênesis 34. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho de Eveu, do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Hamor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Hamor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Hamor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de você. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Torne-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquirem propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhe darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dê-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã dele, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Hamor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhe daremos nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos nossa filha e iremos embora. As palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade falar aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, desde que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas dele por esposa e dar também nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvido a Hamor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo.
pegaram todos os bens, levaram cativo as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e a argola que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultado ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Disse Deus a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Ele deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, a concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azer, filho de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, em Manrê, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias de vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo.
E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram.